Saudações, estimados. Como havia prometido, estamos aqui de novo. E agora nós vamos falar sobre o π, esse número muito usado na geometria e na trigonometria, um número com uma importância muito grande para a matemática. Não esquecendo que o π é um número irracional, certo? Portanto, ele tem infinitas casas decimais e não apresenta um período. Não conseguimos escrever o π na forma de fração. Por essa razão, o π é um número irracional. Acompanhe, por favor. Olha o significado do número π. Se nós tomarmos uma circunferência qualquer, independente do seu raio, medirmos o comprimento dessa circunferência e dividirmos esse comprimento pelo valor do diâmetro da mesma circunferência, o resultado vai ser um valor bem próximo de π. Por exemplo, se medirmos uma moeda de R$1, todo mundo conhece a moeda de R$1. Então, se nós medirmos a moeda de R$1, certo? Nós pudermos contornar a moeda de R$1 com um barbante ou um arame, esticarmos, nós vamos verificar que o comprimento da circunferência da moeda de R$1 é 84,9 milímetros. Essa é a medida do comprimento da circunferência, da moeda de R$1. E o diâmetro da moeda de R$1, que nada mais é que o segmento que intersecta a circunferência em dois pontos, passando pelo centro, o diâmetro dessa moeda de R$1 vai ser equivalente a 27 milímetros. Tudo bem? Então, se nós dividirmos o comprimento da circunferência, que é 84,9 milímetros, pela medida do diâmetro, que é 27 milímetros, isso da mesma moeda de R$1, nós vamos obter um valor aproximado de 3,1444. Aqui é a moeda de R$1, o que está de azul é o contorno dela, que equivale à circunferência, certo? E o que está de vermelho aqui é o diâmetro, passando pelo centro da circunferência. Então, é a medida desse contorno de azul, que se nós esticássemos e medíssemos com a régua, dividido pelo diâmetro da circunferência, que é o que nós temos aqui de vermelho, certo? Então, gente, a partir desse exemplo, a gente pode generalizar o seguinte, está aqui uma circunferência de laranja, e o comprimento dela e o diâmetro que está de verde. Então, se nós pegarmos esse comprimento da circunferência, que algumas pessoas chamam também de perímetro, e dividirmos pelo comprimento do diâmetro, certo? Nós vamos ter um valor aproximado de π. E o valor de π, que todo mundo conhece, que na verdade é uma letra grega que representa essa razão entre o perímetro e o diâmetro de uma mesma circunferência, esse valor π é uma constante. Por quê? Se nós pegarmos a circunferência de um planeta e dividirmos pelo diâmetro do planeta, ou a circunferência de uma moeda de R$1 e dividirmos pelo diâmetro dela, ou a circunferência de uma moeda de 1 centavo, que é menorzinha, e dividimos pelo diâmetro dela, esse valor vai ser sempre o mesmo, uma constante, 3,14 alguma coisa. Tudo bem? Então, gente, isso aqui é o histórico, digamos assim, do valor de π. E o valor de π é um valor igual a 3,14159265. Isso aí segue indefinidamente. É um valor que tem infinitas casas decimais, não apresenta um período, portanto não dá para escrever na forma de fração. Logo, o π é um número irracional. Geralmente, quando se usa nos cálculos de matemática ou de outra disciplina, a gente considera o π apenas com 2 casas decimais para efeito de cálculo, ou seja, o valor de π considerado é de 3,14, que facilita os cálculos, e os resultados são todos aproximados. Tudo bem? Então é esse o histórico de π, é esse o valor de π, para a gente, equivale a 3,141592 e assim por diante. E o significado do π é o
perímetro de uma circunferência é dividido pelo diâmetro da mesma circunferência. Então, aqui tem uma tarefa para vocês fazerem, né? É um treinamento bom, é um exercício bom para trabalhar o valor de π. Por exemplo, a primeira questão, usando o valor 3,14 para π, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 8 centímetros. Então, você vai considerar uma circunferência que o raio mede 8 centímetros. Não esqueça que raio é metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Tá? E aí você vai descobrir qual o comprimento tem essa circunferência, se o raio for 8 centímetros. Na letra B, se o raio for 0,45, qual vai ser o comprimento da circunferência? E na letra C, se o raio for 2,5 centímetros, qual será o comprimento da circunferência? Considerando π sempre 3,14. Segunda questão. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52 centímetros, determine o diâmetro dessa circunferência, considerando π 3,14. Né? Agora é o contrário da primeira questão. Né? A primeira questão dava o valor do raio e queria o valor do comprimento da circunferência. Na segunda questão, ele está fornecendo o valor do comprimento da circunferência e está pedindo o valor do diâmetro, a medida do diâmetro dessa circunferência. Terceira questão. A medida do raio do pneu do automóvel. Né? Aqui tem um rinho com certeza. Na verdade, aqui seria era pela, né? Pela medida. Vamos corrigir aqui, por favor. Tá bem? Então, pela medida do raio do pneu do automóvel. Letra A. Qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? Letra B. Se o pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Então, olha só. Aqui está o pneu do automóvel. O diâmetro é 0,60 metros, ou 0,6 metros, que é a mesma coisa. Então, ele está fornecendo o diâmetro para vocês. Tá? A gente vai considerar o π 3,14, tudo bem? Então, a partir desses valores, qual será aproximadamente o comprimento dessa circunferência? A circunferência, por exemplo. Que comprimento vai ter a circunferência desse pneu que tem de diâmetro 0,6 metros? E depois que você souber o comprimento de uma circunferência, você vai resolver a letra B, que é, se esse pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida por esse automóvel? Tudo certo? Quarta questão. Uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Em uma competição, os corredores percorreram 15,7 quilômetros. Quantas voltas foram dadas nessa pista por esse corredor? Então, gente, essa pista ela tem 200 metros de diâmetro. É uma pista circular, certo? E os corredores percorreram 15,7 quilômetros. Veja bem que aqui está em quilômetro. Então, eles deram várias voltas nessa pista para poder percorrer 15,7 quilômetros. Certo? Então, o problema é saber exatamente o número de voltas que eles deram nessa pista. Certo? Quinta questão. Ao redor de um jardim circular, vão ser plantadas mudas de flores com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro, quantas mudas serão plantadas? A gente vai considerar π 3,14. Então, há um jardim, né, em forma de círculo, certo? As flores vão ser plantadas 50 centímetros uma das outras, tudo bem? Então, se esse jardim tem 50 metros de diâmetro, quantas mudas, no máximo, a gente pode plantar obedecendo essas regras de distanciamento? Ok? Muito bem, resolva os problemas, confira as respostas, elas estão aqui, e as questões que você, porventura, errar, refaça-as de novo. Verifique seu erro para corrigi-los e para tomar consciência deles de não repetir futuramente. Tudo certo? Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela amizade, pela presença. Dê like para enriquecer o canal, se inscreva, faça seu comentário para manter o canal funcionando. Tudo bem?
O tema da próxima videoaula será potência. Vamos falar de potência com expoente natural e as respectivas propriedades. Na verdade, esse é um assunto que já não é mais inédito para vocês. A gente vai tratar esse assunto em forma de revisão, porque o objetivo é chegar nos expoentes, nas potências com expoente inteiro. Tudo bem? Mas para isso precisamos recordar as potências com expoente natural. Certo? Muito bem. Então, tudo aquilo que você vivamente imaginar, ardentemente desejar e entusiasticamente colocar em ação, lembre-se, inevitavelmente tornar-se-á realidade. Fiquem com Deus e aguarde a próxima videoaula.